Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus esteja repousando sobre cada um de nós nesta hora. Eu quero meditar hoje em alguns parágrafos da mensagem O Desvelar de Deus e apoiá-la com Colossenses capítulo 1. O grande mistério de nossa vida está envolvido em Cristo. E Cristo é o Espírito Santo. E Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. E a glória de Deus está escondida em sua palavra. Porque no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E Deus revela a sua glória quando Ele manifesta as promessas, manifesta as profecias que estão em sua palavra e as faz viver. E quando Ele as manifesta, a glória de Deus é revelada aos nossos corações. E por isso que tudo está envolvido em Cristo. As obras escriturísticas que o Espírito Santo opera. Porque o Espírito Santo veio para glorificar, magnificar a palavra. Ele veio para confirmar cada verdade dessa Escritura. Porque passariam os céus e a terra, mas a sua palavra não haveria de passar. E as promessas gloriosas da manifestação de Jesus Cristo aqui no tempo do fim têm sido confirmada pelas obras e confirmada pela Escritura e confirmada pela pregação da fé. Por isso Paulo fala em Efésios acerca da compreensão que ele tinha do mistério de Cristo. Porque ele estava revelando através da vida dele, através das profecias, aos gentios da igreja de Éfeso. Ele estava revelando aos gentios que estavam sem Deus no mundo, longe do pacto, longe das promessas, longe da comunidade. Ele estava revelando aos gentios qual era o grande plano que Deus tinha na parte de trás de sua mente e que ele nunca contou aos profetas da antiguidade, mas ele revelou aos santos apóstolos e profetas qual era o seu grande plano, de que Deus tinha uma igreja dentro dele, que seria sua esposa, sua amada. Muito embora ele a tipificou em muitos tipos e símbolos do Velho Testamento, mostrando que ele sempre teve em sua mente manifestar seus filhos, manifestar a sua amada. Isso tudo está exemplificado na criação, quando ele criou Adão, macho e fêmea ele os criou. E no livro de Efésios, Paulo fala a respeito do casamento, mas ele se refere a Cristo e a igreja. E ele fala desse grande mistério que é Cristo, o Espírito Santo, manifestando a glória da Shekinah, a glória da palavra, fazendo a palavra se cumprir. Então veja, em Colossenses capítulo 1, regozijo-me agora no que padeço por vós, e em minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo que é a igreja. Paulo sabia que ele estava manifestando a Cristo, manifestando a Jesus aos gentios. Paulo foi a primeira estrela, a primeira das 7 vozes, o primeiro dos 7 olhos, a primeira lâmpada, a primeira estrela. E ele colocou o firme fundamento que não pode ser mudado pela eternidade. Aquilo que Paulo pregou permanecerá para sempre, porque o que Paulo pregou é a palavra e a palavra é eterna. Então ele diz, da qual eu fui feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, para cumprir as profecias, para cumprir as promessas, para cumprir o plano predestinado. Ele escreveu Efésios
E ele disse como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, como ele nos predestinou para filhos de adoção. Paulo conhecia esses mistérios. Paulo conhecia o que estava na mente de Deus e ele pôde expressar em suas epístolas. Veja, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo, o Espírito Santo, tornando a igreja o tabernáculo do Deus vivente, tornando a igreja o templo do Deus vivo. Veja, Paulo compreendia esse mistério, Cristo, a palavra manifestada, a palavra encarnada. Então prega o profeta a mensagem, o desvelar de Deus, que poderia ser chamada também de a manifestação de Cristo, a revelação do Espírito Santo. Então, veja, ele fala no parágrafo 238 a seguir a respeito desse grande mistério que é Cristo. Veja, note, toda a glória que está em Deus está na palavra. Então, tudo que Deus tem que revelar dele mesmo, ele o faz através de sua palavra, cumprindo-a e manifestando-a. Veja, todas as bênçãos que estão em Deus estão na palavra. Isso está escondido dos incrédulos por meio de tradições. Vê o que eu quero dizer? Porém está tudo em Cristo. Porque tudo que Deus era, ele se esvaziou, abre aspas, quenos. Joel capítulo 2, verso 28. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Em outras palavras, Deus entrou no Espírito Santo, ou Deus é o Espírito Santo, ele mudou de forma. E esse mistério agora, de Deus morando em seu tabernáculo, que é a igreja, isso será uma grande surpresa para os judeus naquele dia, quando for tirada a sua transgressão, quando a iniquidade for apagada, quando eles tiverem a graça de receber a luz do Evangelho, quando 144 mil judeus receberão a Jesus Cristo e receberão o Espírito Santo, eles vão saber que quando Jesus Cristo morreu no Calvário e o véu foi rasgado de alto a baixo, veja, aquele Deus que estava atrás daquela pele humana, veja, aquele tabernáculo que nunca foi permitido que um gentil entrasse no Santo dos Santos para adorar, nenhum gentil podia entrar nem mesmo no Santo, imagina no Santo dos Santos. Eles vão descobrir que aquele tabernáculo foi completamente aniquilado e anulado pela manifestação do Evangelho e que a igreja tornou-se o templo do Deus vivente e que aquela glória da Shekinah veio abrigar-se atrás de peles humanas agora, a pele de sua igreja, e que essa igreja também tem 3 átrios. Veja, como aquele tinha 3 átrios, veja, o primeiro átrio estava o altar do sacrifício, aonde o animal era lavado e sacrificado, falando da Páscoa, falando da morte de Jesus Cristo, justificação pela fé. Logo eles eram lavados numa bacia, antes de entrar no segundo átrio. Veja, batismo em nome de Jesus Cristo, a lavagem da água pela palavra. Logo no segundo átrio, santificação, porque não podiam entrar lá sem estarem lavados e limpos. Lá estavam os 7 castiçais, as 7 eras da igreja, os pães da proposição, 12 pães, a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Logo o altar do incenso ficava bem na frente do véu, e atrás do véu estava a arca do testemunho, dentro da arca estava a palavra. E o véu escondia Deus das pessoas. Ele escondia a palavra, porque a glória de Deus está em sua palavra. Lá atrás do véu é que de fato estava o poder vivificador, batismo com o Espírito Santo, a verdadeira circuncisão, a voz do sangue, que fala melhor do que o sangue de animais.
Então veja, Quenos, veja, entrou em Cristo, e nós em Cristo estamos detrás do véu, lá no Santo dos Santos, lá onde está o propiciatório, lá onde está o altar de misericórdia, lá onde está o poder que vivificou a vara seca de Arão, lá onde estão os querubins, lá onde está a palavra escrita nas tábuas, não de pedra, de carne do nosso coração. Veja, mas alguém pode dizer, bem, estou em Cristo, Cristo em vós, Cristo em vós. Você diz, e logo crê que há 3 deuses? Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E crê em todas essas tradições e coisas em que você crê dos anciãos? Não, você ainda não está detrás do véu. Entre no véu, entre em Cristo. Cristo é a palavra. Bem, veja você não está do lado de dentro do véu, você não sabe nada a respeito disso, está vendo? Cristo é a palavra. E quando nós estamos na palavra, nós estamos em Cristo. Na mensagem do dia, na profecia para esta hora. E como eu posso estar em Cristo negando a Cristo? Foi Ele quem disse, nenhuma só palavra será acrescentada nem tirada. Como você pode tirar ou acrescentar, então? Veja, isso lhe mostra que o véu o velou. Está vendo? Nós nele, então nós, estando nele, nós ainda estamos velados para os fanáticos e professores do mundo. Veja, nossa glória que nós temos e desfrutamos, nós ainda estamos velados para aqueles do lado de fora. Eles pensam que nós somos doidos, os loucos. Novamente, vê? Isso mesmo. Porém, nós estamos aqui dentro, em Cristo, batizados nele. 1 Coríntios capítulo 12. Dentro dele, nós somos participantes desta glória. Mas não do lado de fora, você ainda está olhando dentro, negando-a. Então agora nós somos convidados para entrarmos dentro dele, para sermos participantes de tudo que ele é. Nós somos convidados para estarmos dentro dele, o qual está escondido de incrédulos por meio do véu de carne humana. Eles conhecem essa glória, eles leem a respeito dela, ela está aqui na palavra, a glória de Deus e coisas assim. É apenas uma palavra para eles. Para nós, é uma manifestação. Já não é mais uma palavra, é uma realidade. Amém? Deus disse, haja luz. Isso foi uma palavra, mas agora há luz. Isso não é palavra, é luz. Viu o que eu quero dizer? Agora, isso não é simplesmente uma palavra escrita para nós, é uma realidade. Nós estamos nele, agora nós estamos desfrutando, agora nós o contemplamos, agora nós o vemos, a palavra manifestando a si mesma. Ela está escondida ali fora, porque ela está velada em carne humana. Veja, Jesus Cristo manifestado no ministério do 7º anjo, o ministério do Filho do Homem, atrás de peles humanas aqui no tempo do fim, para cumprir a profecia, como foi nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Nós estamos desfrutando dessa palavra manifestada, não apenas escrita para nós, mas uma realidade. Vimos Deus manifestado em seu povo através dos sinais e maravilhas. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela discerne os pensamentos do coração. Nós temos entrado além do véu, e nós temos desfrutado desse maná escondido, desse poder vivificador, da voz do sangue, da palavra manifestada em carne humana, debaixo das asas do querubim. Irmão, que Deus te abençoe, espero que desfrute dessa verdade. Cristo em vós, o Espírito Santo, mudou de forma, e hoje ele está na forma da igreja. Cristo hoje manifestado na forma de igreja. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.